Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Eu fiquei pensando muito se eu comentaria, do ponto de vista astrológico, o que está acontecendo no nosso Brasil, porque afinal de contas é algo bastante inusitado. Isso estava escrito nas estrelas? Sim. E por que eu fiquei na dúvida? Porque os ânimos estão muito exaltados e se a gente faz um comentário, quem é de esquerda diz que a gente é de direita e quem é de direita diz que a gente é de esquerda. E na verdade somos todos brasileiros e seres humanos. Então, algumas coisas, algumas atitudes da esquerda são totalmente deploráveis, assim como deploráveis algumas atitudes da direita. Só que a direita e a esquerda é feita de pessoas e não de coisas. Então, o que eu vou apresentar aqui para vocês é algo que eu apresentei antes de Marte ingressar em Gêmeos. Então, ele está visitando Gêmeos aí, são 7 meses. Imagine uma visita dinâmica, animada, mas briguenta na sua casa durante 7 meses. E onde é esta casa? É a casa 4 do Brasil, o lar, o patrimônio, o povo brasileiro. E veja aí o que está acontecendo em Brasília, em outras capitais. Eu falei muito sobre descontentamento com a realidade. E é isso que está acontecendo. Então, esse Marte em Gêmeos, ele ingressou dia 20 de agosto de 22. Vai ficar até dia 24 de março de 23. Dia 23, metade do dia, ele já está saindo de Gêmeos. Então, a gente ficou com o pensamento em discussão. Marte, ele abre os caminhos, ele tem uma energia pioneira, de iniciativa. Marte lida com a coragem. Coragem vem de coração. Coragem é agir com o coração, com consentimento interno. E na mitologia, Marte, Áries, ele tinha os seus escudeiros, a honra e a virtude. E nas batalhas ele estava acompanhado de Fobos, o medo, e Deimos, o terror. Impressionante que isso lá também nas palavras de Bush, quando houve o ataque lá das Torres Gêmeas, e agora também nos episódios no nosso país, que se você fizer algum comentário questionando naturalmente as coisas, você está aliado aos terroristas, aos atos terroristas. Isso é um absurdo, não é? É um absurdo como as coisas estão encaminhando para um enquadramento em que você não pode se expressar. E quando você se expressa, você é isso ou aquilo. Muito bem. E Marte Ares, ele era acompanhado por Eris, a luta, e Enio, o destruidor de cidades. E quando as forças marciais se expressam através de um ser humano, só podem fazê-lo através dos aspectos inferiores não sagrados. Por quê? Porque na astrologia esotérica, Marte não é um planeta sagrado. Por quê? Porque a consciência ou entidade que nele reside ainda não está suficientemente evoluída para se identificar com os preceitos superiores da alma. Então, quando o Marte vai atrás das coisas, ele vai muito para as coisas imediatistas e para os desejos inferiores. E é por isso que Marte tem a ver com a guerra, com a luta, com a violência, com o abuso, com tudo que usa a força, sobretudo física, de uma maneira negativa. Pois então, e Marte está em Gêmeos. Gêmeos é o planeta da mentalidade, da comunicação, da interatividade.
Não nos perturbam as coisas, mas as opiniões que temos acerca das coisas. Então, não adianta a gente ter um monte de informação e não fazer os links. Quem faz os links é Gêmeos. Gêmeos tem uma multiplicidade, perdão, de informações e de conhecimento e que vai ajuntando as peças do quebra-cabeça. Marte em Gêmeos, o povo está cuspindo marimbondo. Tá todo mundo agressivo com as palavras. Por quê? Gêmeos tem a ver com a palavra. E nós estamos num momento, já há um bom tempo, já há alguns anos, que lá na reunião do grupo Bilderberg, que ditam os rumos da vida do planeta, eles disseram que nós estamos agora num período de pós-verdade. Ou seja, se coloca o fato e cada um pega a versão preferida daquele fato. Então ninguém está interessado na verdade, está todo mundo interessado na versão que pode lhe ser mais cabível conforme as suas aptidões e as suas preferências, né? Então, a vida e a morte estão na linguagem. A gente tem que tomar muito cuidado com o que decreta, porque a palavra tem uma força enorme. Cuidado com o pensamento que é causativo. E o nosso Brasil está vivendo uma convulsão. Olha aqui, em 31 de agosto, quando Marte estava em Gêmeos, ele estava em Gêmeos aqui, bem em cima de Júpiter e Lua, no mapa do Brasil, da independência, eu considero ascendente em Peixes. E não está errado quem considera o ascendente em Aquário, enfim. Vejam aqui. Marte na casa 4, o povo, o patrimônio nacional. Olha o que aconteceu, uma depredação. Né? As pessoas foram para a rua, multidões enormes. Isso tem a ver com Júpiter, que tudo é mega, é tri. Júpiter tem a ver com as leis, o judiciário, a justiça. Quem são aí os protagonistas de toda essa situação bululando? O Supremo Tribunal da Justiça, ministros da Justiça, o anterior, o atual, secretários de Justiça, enfim, tudo isso está ocorrendo. Pois então, Marte colado a Júpiter, eu brinco que é o aspecto do He-Man. Eu tenho a força física e de vontade. Como é que você vai usar essa força? Abu Massar dizia: se encontrarmos Júpiter com Marte, é similar a um homem honesto que se junta a outro homem que é perverso e dissoluto. Ora, as manifestações no nosso país, elas estavam pacíficas. Não é de se estranhar como em outros movimentos, em outros lugares do mundo, que hajam pessoas infiltradas com outros interesses, da baderna, de pôr para quebrar e, sobretudo, para sabotar a causa original do movimento. Isso aí é uma coisa fatídica, isso não é nenhuma invenção, isso existe. Então, veja que as coisas começaram a tomar uma proporção grandiosa e distorcida e violenta nas manifestações. Tem também um aforismo antigo, lá dos astrólogos da Babilônia. Quando Júpiter estiver na frente de Marte, haverá trigo nos campos e homens serão mortos. Quando Marte se aproximar de Júpiter, haverá grande devastação. Naquele ano, o rei de Acade morrerá. Então, essa manifestação toda foi uma rebelião, uma revolta com o sistema. E claro que pelos meios piores que existem. Não era por aí que tudo teria que acontecer. Então, o que acontece? Júpiter é um planeta que lida com a nossa capacidade de perceber, a nossa percepção.
E nós vivemos num mundo onde o nosso grau de percepção ele é muito estreito. Aqui tem um exemplo, olha. Essa coluna aqui do meio, que a gente chama de luz visível, é o espectro que a gente consegue ver. A gente não consegue nem identificar a banda de K, que é a infravermelha, o infravermelho, e nem a banda de K, que é a ultravioleta. Então, nessa pequena faixa de percepção, eles usam e abusam para alterar a percepção das coisas. Então, veja que o Nikola Tesla já dizia, né? Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. Esse é um princípio do Kybalion. Então as coisas, elas estão aí a todo momento sendo trabalhadas e alteradas e conduzidas para que a gente tenha uma percepção muitas vezes distorcida das coisas. É a mesma, olha aqui um exemplo. Tem duas pessoas olhando o mesmo símbolo. Só que do ponto de vista de uma, o número é 9. Mas do outro lado, do ponto de vista da outra, o número é 6. E o símbolo é o mesmo. Quem é que está errado? Ninguém está errado. É uma questão de percepção. É tal qual aquela coisa do o copo está meio vazio ou meio cheio. Depende. Muitas vezes basta a metade do copo, você vai se saciar. Ou então não, nossa, eu já estou tendo que prover mais água para mim. Então, tudo depende, tudo é muito relativo. E o que acontece? Quem altera a nossa percepção bastante? A mídia, a propaganda, a fake news nesse mundo, esse momento pós-verdade. Então, o que eles fazem? O sistema, né? O governo oculto do planeta. Eles criam um problema, as pessoas reagem e eles apresentam uma solução para o problema que eles criaram. Então, campanhas de descrédito, falácias, falatórios. A mídia é muito responsável por isso também. E Marte está colado à nossa Lua. A Lua é o povo, a Lua são as emoções. Está todo mundo irado. A gente não pode fazer nenhum comentário, que as pessoas agridem, elas não ouvem o outro, elas querem colocar sua própria verdade. É muito difícil estar acima dessa polarização que está acontecendo. Isso é um teste, minha gente. Tem um filme, uma série que chama Westworld, inclusive ela não foi até o final da temporada. E na última temporada teve uma cena muito incrível que a população ela era alterada no seu campo vibracional através do som. E conforme essa frequência era alterada, o povo se agredia um ao outro ou continuava a sua vida tranquila. Nós estamos num momento de uma alteração muito forte de polaridade. Subiu um grande gradiente. A gente está num nível muito pesado disso. Então a gente tem que tomar cuidado. E olha aqui. Aqui está o roteiro de Marte, né? Quando ele ingressou, quando ele fez conjunção ali, aqui na verdade é o caminho que ele vai fazer depois da retrogradação. Então, veja lá no seu mapa onde você tem 8 graus no signo de Gêmeos até o grau 25, porque é aqui que ele está zanzando desde agosto, vai e volta, e agora Marte entrou em movimento direto desde o dia 12 de janeiro. Quando um planeta entra em movimento direto, ele vai resolver todas as situações para as quais ele esteve impedido ou tendo que reavaliar, repensar, redinamizar. Marte em movimento direto. Tem o direito de mudar de ideia. Tenho o direito de afirmar minhas necessidades e de estabelecer minhas próprias prioridades. Então, Marte tem a ver com conflito. Que conflitos você está vivenciando? De que forma melhor resolver os seus conflitos?
Olha aqui. Marte entrou em movimento retrógrado no dia do segundo turno. Então, olha aqui, ó, 30 de outubro. Ele já estava lá longe, a 24, 25 graus de Gêmeos. E aí, a partir do dia 30 de outubro, ele começou a retrogradar. E as coisas começaram a ser mexidas no nosso país. Então, ali, ó, 28 de dezembro, ele de novo em cima da Lua e Júpiter. A chapa começou a ficar quente. Tivemos manifestações em Brasília, um auê todo, uma situação que começou a inflamar. E agora, né? Esse mapa é de dia 13 de janeiro. Olha que Marte em cima de Júpiter e Lua. E olha o que as coisas estão acontecendo. Veja que coisa simbólica, né? A casa 4 também é da finalização. Júpiter tem a ver com os esportes. Quem é que fez a passagem? O rei Pelé, um grande símbolo da nossa nação, do nosso país, internacionalmente. Então, morreu um rei, morreu algo que o Brasil se orgulhava muito. E justamente nessa transição de governo. E aí o que ocorre? O ataque aos três poderes, ao patrimônio da nação, prisão coletiva, veja Júpiter, Júpiter-Lua, mega aprisionamento. E tudo isso eles trabalhando com o princípio da discórdia. E as coisas estão indo para um caminho tão perigoso que eles implantaram agora uma tecnologia chamada TORS, Tecnologia de Otimização de Redes Sociais. A princípio, é para analisar tudo que se fala com relação ao Supremo. Meu Deus, nós estamos num momento muito difícil e que, quando é conveniente para algumas pessoas, isso é muito bom, é uma maravilha. Mas quando não é conveniente, não é? Então nós estamos em tempos muito difíceis, onde essa tal liberdade de expressão, ela está sendo conduzida de uma maneira muito perigosa. Onde é que você tem Marte? Onde é que você tem Gêmeos no teu mapa? Marte está lá zanzando desde agosto. Vai ficar até março. Então reflita, não haja por impulso. Preste atenção nas suas atitudes. Não se deixe influenciar. Use o critério, use o discernimento. Separe as coisas. Não existe. Se a gente ficar só nessa polaridade, esse ou aquele, esquerda ou direita, a gente vai enlouquecer. Porque justamente a polaridade, veja aqui no mapa, Áries é oposto a Libra, mas é também complementar. Então, é uma lei também do Caibalion, uma lei hermética. Os opostos podem ser reconciliados. Os opostos são diferentes em graus, mas não em natureza. Se a gente não se centrar, a gente fica igual o pêndulo, indo para lá, indo para cá. E os ânimos exaltados, e a gente querendo esganar todo mundo. Não é por aí. Reflitam, não se deixem usar. E eu termino aqui essa reflexão sobre o que passou, está passando e que foi anunciado antes de agosto, para que a gente perceba que as coisas estão indo para um caminho bastante perigoso. Prece a Marte, de Homero. Ó Rei dos guerreiros, preserva-me da covardia. Não deixe também de reprimir em minha alma a impetuosidade que a faz perder-se e de conter a paixão que me leva às contendas cruéis das batalhas. Livra-nos, ó poderoso, dos assaltos dos maus e dos estímulos da violência. Então, a energia guerreira é necessária para a defesa, para que a gente conquiste também as coisas.
Vamos tomar cuidado para não nos deixarmos levar pela ira, pelo ódio, de atacar alguém porque tem uma ideologia diferente, porque é de tal ou aquele partido, porque apoia esse ou aquele presidente. Gente, cuidado, nós estamos feitos marionetes nessa situação toda. Então, o que a gente precisa prestar atenção, né? Nesse momento de tanta convulsão no nosso planeta e também no nosso país, né? A gente tem que tomar algum partido. Qual é o partido? É o que mais se aproxima da verdade interna. Não existe ninguém perfeito. O candidato, o presidente da esquerda, tem muitos defeitos, assim como o candidato e o presidente da direita. Então, a gente está todo mundo no mesmo país. Vamos tomar cuidado para que as coisas não tomem uma proporção que é que eles querem. Controle, controle e mais controle. Ok, meus amados? Então, era isso que eu queria trazer para vocês, esse revival desse estudo que eu trouxe para a gente antes de agosto, mostrando que a gente ia passar por uma situação muito difícil. Então, veja como é a astrologia. A astrologia, ela sinaliza. Ninguém poderia imaginar que tudo isso ia acontecer em Brasília, mas havia uma grande possibilidade de convulsão social. Se vocês ouvirem o meu vídeo anterior, vocês vão ver que eu falei nesses termos. Por quê? Porque estava ali a possibilidade, ok? As coisas vão ficar muito difíceis até março, até quando esse Marte saia do signo de Gêmeos, né? Até lá, vamos elevar nosso pensamento, não lidar com as coisas apaixonadamente, não reagir com o fígado, sabe? E evitar a violência de tudo quanto é jeito. Ok, meus amados? Muito agradecida. Desculpem a ladainha, mas peço a vocês o like, né? Os algoritmos, eles só estimulam o canal se tem bastante like. Então, eu peço a vocês que, se gostarem, me dêem uma força nisso. Ok, meus amados? Então, vamos apaziguar os ânimos e não se deixem levar. Usem o discernimento. As coisas estão muito sinistras, né? Estamos indo para um caminho bastante perigoso para a nossa nação. Até breve, meus amados.